Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira da 11ª semana do Tempo Comum, nesse dia 22 de junho, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus capítulo 6, do versículo 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a oração ensinada por Jesus aos discípulos parte da relação fraterna entre os membros da comunidade cristã e visa reforçar a fraternidade entre eles. A comunidade de irmãos e irmãs volta-se para o Pai do céu para pedir-lhe a santificação do nome divino, a vinda do reino e a submissão de todos à vontade paterna. Quando isso acontece, o querer do Pai torna-se a pauta de ação da comunidade. E o querer de Deus não é outro senão a união dos filhos e filhas no amor. Por outro lado, o discípulo orante é exortado a pedir o pão cotidiano para todos, o perdão das ofensas cometidas na comunidade e a resistência para não cair em tentação quando o maligno se apodera do seu coração. O fruto desse conjunto de pedidos novamente será o reforço das relações fraternas. A comunidade crescerá, pois, na partilha e no perdão. Será de fato a família querida pelo Pai Celeste. O Pai Nosso é a oração de compromisso cristão. Entretanto, é grande o perigo de transformá-la em palavreado vazio, repetido de forma mecânica e inconsciente. Nesse caso, não produzirá os esperados frutos de fraternidade. Querido irmão, querida irmã, terminando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, ensina-nos a rezar conforme os critérios que aqui nos apresentas. Somos convidados a evitar excesso de palavras, pois o Pai Celeste conhece nossas necessidades. Em seguida, nos presenteias com a oração do Pai Nosso, modelo de toda oração cristã, e reforças a importância do perdão. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da Palavra de Deus da liturgia desta quinta-feira, da 11ª semana do Tempo Comum, nesse dia 22 de junho, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 1 a 11, rezar o Salmo responsorial, Salmo 110, o texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 7 a 15. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você vai acompanhar a leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, oxalá pudesseis suportar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu
que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Porém, receio que, como Eva foi enganada pela esperteza da serpente, também vossos pensamentos se corrompam, afastando-se da simplicidade e pureza devidas a Cristo. De fato, se aparece alguém pregando um outro Jesus que nós não pregamos, ou prometendo um outro Espírito que não recebestes, ou anunciando um outro evangelho que não acolhestes, vós o suportais de bom grado. No entanto, entendo que em nada sou inferior a esses superapóstolos. Mesmo que eu seja inábil na arte de falar, não o sou quanto à ciência. Eu vos tenho demonstrado em tudo e de todas as maneiras. Acaso cometi algum pecado pelo fato de vos ter anunciado o Evangelho de Deus gratuitamente, humilhando-me a mim mesmo para vos exaltar? Para vos servir, despojei outras igrejas, delas recebendo o meu sustento. E quando, estando entre vós, tive alguma necessidade, não fui pesado a ninguém, pois os irmãos vindos da Macedônia supriram as minhas necessidades. Em todas as circunstâncias cuidei e cuidarei ainda de não ser pesado a vós. Tão certo quanto a verdade de Cristo está em mim, essa minha glória não me será arrebatada nas regiões da Acaia. E por quê? Será porque eu não vos amo? Deus o sabe. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia da palavra de hoje chama atenção para a oração e nos convida a refletir sobre o modo como fazemos nossas orações. Será que nossa oração tem nos colocado em sintonia com Deus ou rezamos apenas pela aparência? Uma religião vivida apenas por tradição ou convenção social não pode ser considerada caminho que leva ao Pai, e menos ainda oração. Essa é a crítica feita por Jesus a uma religião pautada na tradição e na aparência. Naquele tempo, quanto mais religiosa uma pessoa parecia, mais ela era considerada pelos outros. Desse modo, muitos praticavam uma religião de mera representação social, rezando publicamente, de modo que chamasse a atenção dos outros. Diante dessa realidade, Jesus ensina seus discípulos a rezarem de outra maneira, de modo que pudessem, de fato, sintonizar-se com Deus. Nasce então a oração silenciosa, contemplativa, de uma relação íntima entre Deus e a pessoa que ora. A oração que Jesus ensina aos seus discípulos é a sua maneira de rezar, e a sua maneira de rezar é divina. Nasce daqui a oração do Pai Nosso, uma das mais conhecidas orações e também a mais completa. Santo Agostinho dizia que o Pai Nosso é a oração das orações, porque ela resume os evangelhos. Deus nos ouve de diversas maneiras, mas é importante saber que não precisamos gritar para Ele nos ouvir. Quando a oração é sincera, fruto da nossa fé, ela chega até Deus mesmo, quando a fazemos em silêncio, na solidão e na contemplação, ou então quando a fazemos no silêncio do nosso quarto, sem que ninguém perceba, como ensina Jesus. Não devemos rezar para os outros verem, mas apenas para Deus. Além disso, rezar supõe um coração livre de maldades, de rancores ou de ódio. Quem reza a Deus sem conseguir perdoar a seu irmão mostra ser uma pessoa incoerente. Jesus destaca neste evangelho de hoje uma das petições do Pai Nosso que é muito importante, o pedido de perdão. Quando rezamos o Pai Nosso, colocamos uma condição para Deus. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Se não conseguimos perdoar, não nos esforçamos ou não queremos perdoar quem nos ofendeu, estamos dizendo para Deus também não nos perdoar, pois pedimos nessa oração que Ele nos perdoe da mesma forma que perdoamos os outros. Muitos rezam essa oração sem se dar conta da seriedade desse pedido. Será que se Deus nos perdoasse como nós perdoamos nossos irmãos, seríamos mesmo perdoados? Ficaríamos satisfeitos com o seu perdão? Vale a pena pensar sobre isso toda vez que rezarmos o Pai Nosso. Quem sabe poderemos, com isso, nos converter sempre mais e nos tornarmos pessoas mais misericordiosas, amorosas e complacentes com nossos semelhantes. Se uma oração não leva à transformação de nossas relações com o próximo, ela também não melhora a nossa relação com Deus, como afirma a oração do Pai Nosso. Paulo parece ter aprendido bem essa oração, porque no texto de hoje, da primeira leitura, ele reconhece que é insensato e pede que a comunidade suporte sua insensatez e veja o seu esforço, o seu empenho em fazer as coisas sempre melhor. Errar é humano, mas saber disso e mesmo assim querer persistir no erro é desumano. Paulo reconhece que tem sido duro e insensato com a comunidade, mas fez isso por amor a Deus e às pessoas. Ele quer o bem de cada um. Ama com amor de pai aquela comunidade e sente por ela certo ciúme, um amor ciumento, como ele mesmo diz no início desta leitura. A razão deste amor ciumento está no fato de ele ter formado aquela comunidade e ter de deixá-la. Por isso, agora, ele mostra sua preocupação. Será que outros irão desviá-los do caminho? Será que irão esquecer tudo o que ele ensinou para acreditar em promessas miraculosas trazidas por outros que virão depois dele? Todas essas preocupações passam pela mente de Paulo, e nisso consiste sua atitude até excessiva de preocupação pelo futuro da comunidade. O apóstolo fala como uma mãe que vê seus filhos crescerem e caminharem com as próprias pernas. Essa atitude é própria de quem ama e de quem se dedica ao outro. A recompensa virá de Deus e não das pessoas. Podemos até receber o reconhecimento e a recompensa das pessoas, mas isso não é o mais importante. O mais importante é o reconhecimento e a recompensa de Deus. E só teremos isso se nos mantivermos unidos a Ele na oração. Uma oração conforme Jesus nos ensinou, que estabeleça uma relação íntima com Deus, o que só será possível se nos retirarmos no silêncio e na confiança em Deus. Querido irmão, querida irmã, encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, ensina-nos a rezar conforme os critérios que aqui nos apresentas. Somos convidados a evitar excesso de palavras, pois o Pai Celeste conhece nossas necessidades. Em seguida, nos presenteias com a oração do Pai Nosso, modelo de toda oração cristã, e reforças a importância do perdão. Amém.